Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso terceiro módulo. Nesse módulo, nós vamos falar dos sistemas de informação e sua aplicabilidade para a tomada de decisão. Olha como foi rapidinho, né? Já estamos no terceiro. Então, eu tentei preparar uma aula mais dinâmica possível para que todos vocês tivessem o conhecimento básico dos principais sistemas de saúde e sua aplicabilidade ao sistema de decisão mesmo. Então, iniciando nossa aula, começamos quando a gente fala sobre a informação como ponto de partida. Independente da área que eu esteja falando, seja um piloto de Fórmula 1, seja um piloto de avião, seja um gestor da saúde, ele precisa da informação como medida intrínseca para o planejamento, para a avaliação, para mensurar resultados, para destinar metas. Então, a informação é ponto de partida sempre. Então, a partir disso, a gente tem o conceito, né? O conceito do Sistema de Informação de Saúde segundo a OMS, que fala o mecanismo de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde em determinada área e momento. Então, como precisamos falar de conceitos, esse é o conceito de Sistema de Informação em Saúde. Então, vamos começar a discutir, né, para poder fazer todo o processo da produção da informação. A gente fala sobre fonte de dados, nós falamos sobre a coleta de dados e a qualidade desses dados, que perpassam nesses três processos. A fonte de dados, primeira coisa, eu tenho que visualizar na minha pesquisa, ou na minha busca, ou no meu estudo, ou dentro da própria secretaria, quando eu quero pesquisar algo, eu tenho que visualizar qual o tipo da informação que eu quero, né? Para poder dar conta de qual a fonte de dados que eu vou precisar utilizar. Segundo passo, o processo da produção de informações, coleta de dados. A coleta de dados, ela tem que ser o mais fidedigna possível, né? De que forma eu vou coletar esses dados, entender os sistemas de informação. Eles sempre têm manuais ou tutoriais disponíveis para você saber o método de cálculo dos indicadores e de que forma foi feita aquela coleta de dados. Então, outra coisa que a gente tem que saber é a respeito da qualidade dos dados. Para isso, eu vou dar um exemplo prático, que a gente tem muitas sub e super notificações, e isso é constante no nosso sistema. Então, como é que a gente pode mensurar isso? Como é que a gente pode ser o mais fiel a isso? Primeira coisa, no preenchimento. Naquela coleta de dados, esse preenchimento tem que ser o mais próximo do possível, o mais próximo, mais fidedigno possível, para que ele as informações necessárias para poder continuar, né, toda a busca. Então, esse controle de dados, como eu estou colocando aqui como cemitérios clandestinos, tirando um exemplo lá do estado de Pernambuco, que é da onde eu vim, né, e que foi descoberto cemitérios clandestinos de mães e bebês. Eram pessoas que não tinham sido registradas, ou seja, não tinham registro civil, eram mães que não tinham registro civil, e muito menos os filhos. E esses eram enterrados em cemitérios clandestinos, no meio de comunidades, e foi a partir daí que o governo pernambucano ele criou um programa chamado Mãe Coruja Pernambucano. Isso foi antes da Rede Cegonha, que hoje é instalada em todo o Brasil, em diversos municípios. Então, nesse caso, a gente sabe que tinha uma subnotificação da morte materna infantil, né? Essas subnotificações, elas são danosas a todo o sistema. Da mesma forma, a gente pode citar as supernotificações. Nos casos onde tem, casos de dengue, diversos ao mesmo tempo, e que se enquadra determinada cidade, pode definir que chegando aquele paciente com aquelas determinadas características já vai ser considerado como dengue, por exemplo, no caso de epidemia, ou gripe, alguma coisa nesse sentido. Então, já se vai ter uma supernotificação a partir daí, mesmo que depois vai se investigar essas mortes, se houver morte ou esse quadro, ok? Então, continuando, o sistema de informação, né?
que não é possível exercer gerência em nenhum setor se não houver um sistema de apoio à decisão que sustente na informação. Então, aqui é para justificar por que o sistema de informação, porque não é possível exercer essa gerência se não houver esse apoio, a gente precisa dele. E agora vamos adentrar nos principais sistemas de informação e como acessá-los, tá bom? Nós temos hoje diversos sistemas, eu não vou me ater a todos os sistemas, isso seria impossível, seria uma aula muito longa. Eu vou me ater aos principais sistemas, né, epidemiológicos e de consulta que nós temos acesso público para poder servir para nós pesquisadores e gestores. A primeira coisa que aqui é uma ideia que eu tinha levado no livro 2 da gente, de gestão pública, eu pedi para que a colega fizesse um desenho sobre o dia a dia do gestor, o malabarismo do gestor. Eu disse a ela que queria que cada pratinho, como se cada pratinho fosse representado aqui, né, por um sistema de saúde. E esse malabarismo, o gestor, mês a mês, ele tem que alimentar todos esses pratinhos. Ele é responsável por enviar essas informações ao Ministério da Saúde, de todos esses pratinhos. Então, se um pratinho desse, ele escorrega e cai e quebra, há uma perda de recurso. Então, essa foi a forma didática da gente colocar no livro, né, em forma de desenho, da gente colocar no livro a significância desses sistemas de informação. Então, dando continuidade aqui, nós vamos agora falar sobre o SIM. No SIM, a gente tem o Sistema de Informação à Mortalidade e que é parte do hospital, né? Vamos dizer que um paciente veio a óbito, o hospital preenche, são 3 vias. Uma primeira via, ela segue para a família, né, através do cartório de registro civil, que arquiva, né, esse atestado de óbito. Uma segunda via é encaminhada para a Secretaria de Saúde e a terceira via fica arquivada no próprio hospital. E essa via da Secretaria de Saúde, ela vai servir como base para investigação dos óbitos de causas mal definidas. Pois é, a Secretaria de Saúde investiga óbito. Então, essas causas mal definidas, a Secretaria de Saúde ela assume a postura de investigá-las, ok? Então, vamos lá. Então, isso aqui é um resumão, né, do que é que a gente pode encontrar no DataSUS, quais são os principais sistemas. Mas você tem acesso facilmente através do menu do DataSUS, a gente vai entrar nele, né? E você vai ter acesso a todo esse, não precisa decorar, não precisa escrever, que quando você entrar no DataSUS você vai ver toda essa divisão. Mas o que é simples para você, pelo menos assim, já memorizar. Quando eu falo de evento vital, só pode ser morte e vida. Então, sim, SINASC, né? E assim vai nos principais, de regulação, mais utilizado, SISREG, está aqui também. Né? Cadastro nacional, temos o CNES, o CADSUS, né? O CID-10, os cadastros. Epidemiológicos, aí vem, né? Ambulatorial, só temos o CIA. Então, basicamente, ele faz um resumão, mas no sistema a gente vê isso facilmente. Então, vamos entrar no DataSUS, não é isso? Então, aqui no DataSUS, nós podemos ver esse menu superior, né? Lembrando que é muito importante falar que esses sistemas eles estão em constante atualização. Então, às vezes, a gente coloca aqui no site, coloca aqui na aula uma determinada visualização, mas, por exemplo, essas imagens de fundo, elas sempre mudam, né, que elas ficam em constante transformação, e às vezes outros menus aparecem aqui em cima, ou pode mudar a página inteira. Mas o que eu quero é que se tem o DataSUS, todos esses sistemas vão aparecer. Então vocês têm só aquela, a gente chama a teoria do porquinho, é fuçar mesmo. É fuçar que você só vai aprender assim, procurando e você vai encontrando todos os dados. Então, ali eu estava no SIM, eu coloquei Tabnet, acessa a informação aqui em cima, aí abre Tabnet e eu vou em estatísticas vitais. Essas estatísticas vitais são de morte e vida, como eu já tinha falado. Então, eu vou aqui primeiro óbitos por causas externas, vamos dizer que eu quero fazer
uma pesquisa sobre óbitos por causas externas. Quando eu clicar aqui, já vai aparecer esse mapa do Brasil aqui, né? Onde eu posso selecionar aqui em cima Brasil, se eu quero saber todas as óbitos de causas externas em um período no Brasil inteiro. Aí eu clico aqui. No entanto, se eu quiser saber de uma cidade ou de um estado em particular, eu tenho que clicar nele aqui, certo? Mesmo que eu queira um município, mas eu clico no estado, porque na página seguinte a gente vai selecionar o município. Então, aqui é o que eu estava falando, tá vendo? O município pode ser região de saúde, eu posso formular essa linha. Aí não precisa mudar lá na coluna, se não quiser. E o conteúdo vem aqui, por local de residência ou por local de ocorrência. Então, são duas coisas distintas que a gente tem que explicar. Por local de residência, vamos dizer, eu moro hoje em Piracicaba, né? Se vem e vamos dizer que uma pessoa falecesse, uma pessoa de um município vizinho daqui de Piracicaba, falecesse no município de Piracicaba. Então, eu tenho morte por residência, nesse caso, 0, né, nesse caso, e de ocorrência 1, né, porque ocorreu aqui, mas ele não era residente daqui. Então, se eu quero saber todas as pessoas que faleceram por causas externas, residentes em Piracicaba, então só é selecionar lá residentes, ok? Aqui eu vou selecionar o período que eu quero da minha pesquisa, o ano, né? Lembrar que ele sempre tem um delay de alguns anos, de 1, 2 anos, né? Porque a questão daquele fechamento da investigação de óbito, que ele demora um pouco, que eu tinha falado. Então, e aqui vou selecionar o município, ok? Então, no período pesquisado, ele já dá o resultado em tabela e se fosse algo maior, por exemplo, de todos os municípios, eu também poderia exportar para a planilha de Excel ou fazer tabela, tem outras opções também, ok? Então, vamos passar para o SINASC. Quais são as opções que eu posso ver no SINASC? Eu posso ver a taxa de fecundidade, natalidade, mortalidade infantil e materna, gravidez na adolescência, proporção de recém-nascidos com baixo peso ao nascer e posso ver também os partos cesáreos e ou domiciliares. Isso eu posso ver através do SINASC. Como é que eu posso entrar? No mesmo sistema também, lembra que eu tinha falado, né? Então, Tabnet, acesso à informação, Tabnet, estatísticas vitais. Lembra? Do mesmo jeito que mortalidade. Só que nascidos vivos é aqui em cima. A gente fez aqui de mortalidade, mas nascidos vivos. Vai abrir o mesmo mapa, a mesma coisa. E aí eu vou selecionar, posso selecionar o município aqui e vem a mesma informação, ou por ocorrência ou por residência. Ou seja, as crianças que nasceram no município ou que vieram de fora para nascer aqui. Né? Mesma coisa. Então, aqui já sai a tabela, a mesma informação, mesma coisa. Agora, vamos para o sistema de informação hospitalar. Adota o evento internação e as variáveis de local e causa. E ele vai utilizar a IH como referência. Também é utilizada para averiguar e fiscalizar os serviços prestados. O SH é bem interessante, dá para a gente fazer muitas pesquisas. A gente vai acessá-lo através de acesso à informação, Tabnet, assistência à saúde, ok? Abrindo esse menu, vai abrir esse aqui, no que diz assim, por local de internação a partir de 2008. Tem também a mesma coisa por local de internação entre 92 e 2007. Por quê? Porque eram dois bancos diferentes, né? Um banco que tinha algumas características e depois mudou-se a plataforma do DataSUS. Então, a partir de 2008 tem... Então, se eu quiser fazer uma pesquisa desde 92 de algum indicador, então eu tenho que usar os dois bancos de dados, o antes até 2007 e o depois. Aparece da mesma forma o estado, o mapa do Brasil, para você clicar no estado. E aqui eu tenho aqui nesse conteúdo todas as informações, é porque eu botei num quadradinho aqui maior para poder vocês enxergarem todas as opções. Eu posso ver quantas AIHs foram aprovadas, eu posso ver o número de internações, posso saber o valor total e frações, posso saber a média de permanência, quantos dias de permanência, quantos óbitos aconteceram e qual a taxa de mortalidade. E selecionar até mais de um.
Pressionando Ctrl e Alt no computador, eu posso selecionar mais de um. Da mesma forma, eu posso selecionar o período, selecionando Ctrl Alt. Eu posso selecionar vários meses ou um ano inteiro, vou selecionando mês a mês para compor o ano. Coloco aqui município e eu posso pesquisar, né? Aí aqui eu fiz 3 pesquisas, né? O valor total, o valor médio de IAH, a média de permanência em dias e quantos óbitos foram no município, ok? Então, continuando, eu tenho aqui o SINAM, que é o Sistema de Informações e Agravos e Notificações. Basicamente, eu entro aqui como um SINAM como uma forma que a gente tem que saber que a gente precisa notificar. No entanto, o SINAM não aparece como dado público. Ele aparece como dado de senha para gestor, né? Mas é interessante a gente saber, há boletins epidemiológicos que são divulgados pelas secretarias de saúde e isso é interessante. E sempre lembrar de notificar, ok? Então, CIPNI. O CIPNI, ele traz o Sistema de Informação Programa de Imunização e, basicamente, eu vou avaliar a dinâmica do risco e também eu vou fazer o controle de estoque dos meus insumos, dos meus imunos necessários a administrar aquele período de vacinas. Lembrando que agora a gente está em plena campanha da vacina contra a gripe. Então, aqui, acessando, eu posso ver aqui as doses aplicadas, certo? Quantas foram aplicadas, seleciono no país, seleciono o estado, né? E então, aqui em cima, vou selecionar, né, quantas doses foram aplicadas, eu posso ver o período, o ano, o mês, e aqui eu vou ver, aqui eu posso também ver que tipo de dose, de que tipo de imuno eu estou falando. Eu quero saber sobre a BCG, quero saber sobre HPV, né? Qual imuno eu quero saber naquela minha busca, né? E assim vai. Já aqui o CIA já é um outro sistema. No Sistema de Informação Ambulatorial, ele é a principal fonte, é o BPA, que é o Boletim de Produção Ambulatorial, e ele é utilizado por centros de saúde ou qualquer outro ambulatório. Ele permite elaborar estratégias específicas para determinadas localidades. No Sistema de Informação Ambulatorial, você consegue acessá-lo aqui, por exemplo, por local de atendimento, é semelhante lá o SIH, né, que ele tem 2 bancos de dados, por causa da plataforma que mudou. Nós temos aqui o mapa do Brasil, né, e onde eu vejo, eu escolho o município, por exemplo. Aqui eu posso ver a quantidade aprovada, isso aqui eu vou esclarecer para vocês. O que é quantidade aprovada, valor aprovado, quantidade apresentada e o valor apresentado. São coisas diferentes. Vamos dizer, tem determinados procedimentos que você pode ver que são, existem 2 tipos de BPA, o BPA consolidado e o BPA individualizado. Qual é a diferença desse? Alguns procedimentos, eles são obrigatórios, o BPA individualizado. É um BPA que tem endereço do paciente, que tem número do cartão do SUS, que tem ele é mais esmiuçado. Alguns tipos de procedimentos requerem esse. São o menor quantitativo de procedimentos que requerem esse tipo. Mas ele é para diferenciar a população. Por exemplo, se eu atender um paciente especial, né, no CEL, eu vou atendê-lo no Centro de Especialidades Odontológicas, eu vou atender fazendo procedimentos básicos, porque é um paciente diferenciado que não conseguiu ser atendido na atenção básica e ele precisa ter acesso ali a uma sedação, por exemplo. E no sistema de informação, eu diferenciar esse paciente, que é um procedimento de atenção básica, só que ele precisava de um atendimento especializado, para isso se usa o consolidado. Vamos dizer que eu enviei a produção desse consolidado, desse individualizado, num BPA consolidado, eu troquei. Então, eu vou apresentar a minha produção. Vamos dizer que eu apresentei 100 procedimentos, ok? Eu apresentei. No entanto, o aprovado vai ser nenhum. Por quê? Porque eu não apresentei no BPA certo, né? Então, o aprovado não vai ser nenhum e nem valor aprovado. Então, eu esperava também um valor, porque eu apresentei um valor, só que vai ser tipo glosado, ok? Então, basicamente, é essa a diferença.
Aqui eu posso selecionar a órtese e prótese, se eu quiser pesquisar por próteses, por exemplo, e posso ver quantas próteses estavam sendo fabricadas num determinado município em determinado tempo. Então, vamos agora para o CNES, outro importantíssimo sistema. É um sistema de cadastro e estabelecimento de saúde, no qual ele vai me dar como o profissional está cadastrado e como o estabelecimento também. Isso é muito importante, eu falo sempre para os profissionais visitar essa página pelo menos a cada 6 meses, porque às vezes o nome da gente fica registrado em algum serviço que a gente trabalhou anteriormente e a gente não sabe, principalmente quando a gente sai para estudar, né? Então aqui como é que eu faço? Eu vou aqui no menu superior Sistemas, ok? No menu superior Sistemas, vou descendo Cadastros Nacionais e CNES, tá bom? Então, depois que faz isso, ele vai ser, essa página do CNES, ela está em estruturação, ela está em manutenção, sendo reestruturada. Então, tem aqui Cadastro, eu vou clicar nela e vai aparecer essa página. Essa é a nova página do CNES. Então, aqui eu tenho consulta por estabelecimento e aqui tem a consulta por profissional. Então, eu quero colocar meu nome aqui. Então, eu coloco meu nome ou CPF aqui e vou pesquisar. É super simples. Localização, aqui meu nome, coloquei, né? Aqui ele diz quais os vínculos que eu estou ativa, né? Ele diz aqui, me diz aqui como componente de equipe e os vínculos anteriores dos últimos 10 anos. Os últimos 10 vínculos, desculpe, os últimos 10 vínculos. Então, aqui, né, os detalhes, onde eu estava nesse momento aí, onde eu tinha vínculo, né? E ainda aparece na constituição da equipe aqui, eu também posso pesquisar por profissionais, né, que eu constituindo aqui na minha pesquisa. Aqui, o CIOPS, a gente já tem o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde. O CIOPS ele é importantíssimo porque serve para o gestor para tomada de decisão, mais um sistema que serve para tomada de decisão, mas dessa vez de financiamentos, né? Ele surgiu em 1993, mas ele só foi institucionalizado no ano 2000 e ele era apenas para estados, Distrito Federal e municípios. E depois, a partir de 2012, a União também foi obrigada a prestar contas. E ele era, até 2012, ele era semanal ou anual, e ele passou a ser bimestral, ou seja, a cada 2 meses o gestor tem que colocar as informações de investimento, as informações financeiras em saúde nesse sistema. É uma excelente ferramenta, inclusive, para pesquisa. Então, eu posso achar o CIOPS tanto pesquisando diretamente, colocando o nome CIOPS no Google, né? Ou então eu posso entrar também no DataSUS, que pelo site também eu incluo aqui de financiamento e posso achar CIOPS. Tem essas duas opções. Então, é aqui a página do CIOPS, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O CIOPS na gestão de financiamento tem toda essa página e eu posso acessar os demonstrativos. É uma forma simples, né, de eu ter um relatório do município que eu desejo pesquisar. Aqui eu coloquei São Paulo, estado, município, e vem aí a dotação dele. Aí ele sai as subfunções, o quanto ele gastou, né, e ele ainda faz o histórico, ó, de 2002 até, aqui se eu correr a página, até este ano. Aí vem as subfunções em que foram gastos os recursos para a saúde. Aqui eu já vou adotar, agora já vamos passar para a atenção básica e caminhar as diferenças. Eu trouxe aqui o CIAB como um sistema de referência para a atenção básica, quando a gente quiser pesquisar informações anteriores a 2016. Tínhamos esse cadastramento, só que eu coloquei aí essa foto aí da morte, porque o CIAB acabou. Não é mais possível trabalhar e alimentá-lo. No entanto, se eu quiser fazer pesquisas, como era o cadastramento domiciliar, como era a situação de saneamento das famílias antes desse período, né, antes de 2016, só através do CIAB que eu vou ter essas informações. E isso é interessante para a gente poder fazer linha temporal. Então, o CIAB, né, como é que eu pesquiso? Também lá no DataSUS ele está disponível para pesquisa. Aí tem o Tabnet e Assistência à Saúde. E aí vai.
Então, eu vou clicar nessa parte mais inferior. O que é que eu posso ter isso aqui? Eu posso ter situação de saúde. Deixa eu fechar aqui mais a imagem para vocês verem melhor. A situação de saúde, é isso aqui que eu botei, isso aqui fui eu que escrevi. Então, eu coloquei situação de saúde. Eu posso ver nascidos vivos, posso ver óbitos, posso ver gestantes, pacientes com hanseníase, entre outras coisas. Aqui, a produção e marcadores, são as consultas, os curativos, as visitas. Aqui, o cadastro familiar, número de famílias e estratificações. Situação de saneamento, que é a rede de água e esgoto, e PMA complementar, que são as demandas de urgência e odonto, na parte odontológica também que estava incluído aí. Então, aqui eu posso escolher, ali eu tinha clicado naquela questão do PMA complementar, primeira consulta odontológica, escovação, determinado período, e aí sai o resultado. Pois bem, vamos iniciar agora falando sobre ESUS. ESUS a gente tem diversas coisas que daria para a gente discutir bastante sobre o próprio sistema. No entanto, o sistema que está vigorando, né? Ele foi prorrogado até 2016, então desde janeiro de 2017 só é possível transmitir produção através do ESUS. Ele foi prorrogado diversas vezes para o início, porque os sistemas não estavam prontos, os municípios não respondiam às demandas do Ministério para ficar pronto esse sistema dentro das secretarias de saúde. E nesse também a gente pode ver a tentativa de se mudar a questão dos sistemas de informação, porque nós tínhamos um sistema super fragmentado, como vê-se aqui nessa parte superior, onde tínhamos o CIAB, tem o Hiperdia, o CIS Pré-Natal, o CISCAM, o CIASU, o CISVAN, cada um conversando separadamente. E a ideia é que o ESUS ele pudesse chegar de forma a compilar esses dados, todos esses dados fragmentados, e que você só alimentasse um sistema e estaria retroalimentando e com todos os indicadores disponíveis. Então, o ESUS é uma das estratégias para desenvolver, reestruturar e garantir a integração, e ele criou dessa forma o CISAB, ou CISAB. Depende da região, tem essas nomenclaturas. Mas é o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica. Foi criado desde 2013. E pasmem, tem município que nunca trabalhou com ESUS, porque às vezes eles compram serviços terceirizados, programas de empresas privadas para ficar no município, e transmitir essa produção diretamente para o Ministério, ou seja, não trabalham diretamente com o ESUS. Então, nós temos aqui o Sistema de Informação e o CISAB, onde aqui ele reúne todas essas informações. Lembrando que a chave do registro do ESUS é o Cartão Nacional do SUS, onde o brasileiro passou a identificar como o grande plano de saúde nacional e carregar esse cartão, ok? Quais as opções de acordo com a infraestrutura? Então, desde que surgiu lá o ESUS, o Ministério da Saúde colocava. Nós podemos ter no município 2 tipos de sistema. Nós podemos trabalhar com a coleta de dados simplificado, que chama CDS, onde eu tenho pelo menos um computador em cada unidade para a inserção desses dados. E ele também, se eu não tiver internet no local, também não seria teoricamente necessário, porque eu poderia salvar num pendrive, algo assim. E essas informações eu poderia levar para a sede da Secretaria de Saúde, onde seriam baixadas essas informações. E eu utilizaria no dia a dia as fichas de atendimento, são impressos que utiliza para o atendimento. Já no prontuário eletrônico do cidadão é outra coisa, é outro nível. A qualidade de atendimento é outra, porque eu vou ter computadores em todos os ambientes que eu trabalho, todos os ambientes de atendimento, terei um prontuário eletrônico do cidadão, a função relatório, um CDS integrado, ou seja, toda essa produção que tem aqui, ela vai para dentro desse prontuário, e ele tem um transmissor já de dados, tanto para a Secretaria Estadual quanto para o Ministério da Saúde. Então, essas informações, imagine só, o quanto a gente tem que entender o contexto. À medida que o município compra seu próprio sistema de informação e ele não utiliza ESUS, o que acontece? Nas áreas fronteiriças, um usuário desse município ele pode pegar a medicação, por exemplo, no município vizinho,
fazer um cadastro no município vizinho e poder fazer pegar medicação ou usufruir desse outro vizinho. Por quê? Que se ele tivesse um sistema só, sistema unificado, na hora que eu acessasse o PEC desse paciente, eu saberia de onde ele é, né? E poderia confirmar, não que ele não pudesse ser atendido no outro município, porque o SUS é amplo, é universal, mas a gente saberia todo o prontuário histórico do paciente, inclusive os agravos que ele já teve, o que é que está sendo usado de medicação. Então, é de suma importância essa unificação. Mas enquanto os municípios estiverem individualizados, comprando seus próprios sistemas, isso não vai acontecer, né? Ao mesmo tempo, o eSUS ele tem problemas, isso tem que ser reconhecido, né? Ele tem que ser reconhecido, ele apresenta problemas, ele não está público, né? Não está público, apenas o universo de dados públicos ainda é muito pequeno no site do eGestor. E outro problema é que ainda os relatórios dele são parciais, ele não tem relatórios ainda tão amplos. Uma parte por toda a gestão do Ministério da Saúde que vem mudando ao longo desses últimos anos e que não consegue vamos dizer, alavancar e avançar, né, como deveria para acompanhar esse crescimento. Então, aqui são os tipos, ele utiliza 7 fichas para registro de informação, aqui estão listadas as fichas. Aqui é só um acesso à plataforma, um acesso do gestor, como é, né, para o gestor, onde tem acesso aos relatórios, né? Um exemplo de ficha de atendimento. E tem a tendência que estava se expandindo para o eSUS hospitalar e o eSUS SAMU também, como uma forma de integração. Aqui eu coloco outra página também, que é da sala de apoio à saúde e estratégia do Ministério da Saúde, saindo um pouco do eSUS, mas dizendo que essa SAGE, ela disponibiliza aqui as informações para subsidiar a tomada de decisão e a gestão, para a geração do conhecimento. É a página principal dela, né? E o eGestor também. A SAGE, na realidade, ela está meio desatualizada, né? Ela foi criada com esse intuito, né, a princípio, mas ela ficou meio que desatualizada para a criação do eGestor. O eGestor também a gente está com um problema de sistemas no geral, ele está modificando para ficar numa plataforma só de gestores. Um outro sistema que a gente tinha, mas que está meio fora do ar, é o SARG-SUS, onde o gestor coloca o Plano Municipal de Saúde, a aprovação das atas do Conselho, tanto que agora a competência que era em março para colocar esses documentos, ela não foi feita, porque ela está em fase de migração. Lembrando que a gente está em nova gestão no Ministério da Saúde e que esses sistemas eles estão em análise e discussão. Então, a gente tem essas plataformas, esse do eGestor é relativamente nova, por exemplo, onde o gestor tem o acesso aos principais dados, né, da gestão, a plataforma para saber de laboratório de prótese, para saber PEMAC, PSE, CISAB, o CISAB, e é uma plataforma maravilhosa, mas às vezes está fora do ar, né, às vezes a gente não consegue pesquisar nesses últimos dias. E agora, para finalizar, vou falar com vocês a respeito de 2 grandes bancos que servem para consultas para o gestor. É o Banco de Preços em Saúde, que é um sistema criado pelo Ministério com o objetivo de registrar e disponibilizar online as informações para compras públicas e privadas. Ele tem os objetivos prioritários, vou ampliar aqui para mostrar para vocês. Atuar como ferramenta de acompanhamento do comportamento dos preços no mercado de medicamentos e produtos para a saúde, fornecer os subsídios ao gestor público para a tomada de decisão, aumentar a transparência e a visibilidade no que se refere à utilização dos recursos para o SUS e disponibilizar dados que possam subsidiar o controle social quanto aos gastos de saúde. Lembrando que é usado por todos, desde 2007 foi publicado, e as instituições de saúde que realizam as instituições de medicamentos deverão possuir um cadastro, porque é obrigatório, a questão dos medicamentos, ela é obrigatório você inserir no banco de preços. Ou seja, cada gestor, quando vai fazer uma compra, ele é obrigado a colocar uma compra de medicamentos, a parte de medicamentos ele é obrigado. Outros itens ele ainda não está obrigado.
mas a de medicamentos ele tem que colocar no site. Para que serve isso? Para registrar um preço público. Então, até para fazer cotação de até quanto eu posso aceitar um valor de licitação, ele é bastante interessante. Inclusive, os órgãos de controle o utilizam bastante para poder verificar se o preço que está sendo praticado é o ideal. Então, vamos lá. Na página principal dele, isso é você rolar a tela, né? Ele tem acesso ao sistema, você vai fazer um cadastro, né? O cadastro é só com um e-mail e fazer uma senha. Aí tem o acesso público aqui do lado esquerdo, tá vendo? O acesso público. Então, entra. Então, aqui em cima, o relatório, eu vou clicar geral, né? Lembrando que ele tem, ele tem os manuais, se você tiver dúvidas e como operá-lo, ele tem os manuais. Então, isso serve muito. Sabe para que eu usei muito isso num trabalho meu de custos? No meu doutorado, eu tratei para saber quanto era o custo de determinado procedimento. Para saber o custo, uma tabela de microcusteio, eu tenho que calcular desde o papel toalha que eu uso no paciente, para o paciente, eu tenho que calcular até a inserção de um implante, por exemplo. Então, o microcusteio, você tem que detalhar, isso vocês vão ver mais à frente, quando se tratar de estudo de custos. E esse banco de dados é tudo o que há, porque eu consigo ver uma média de preços do país inteiro. Porque um produto que custa aqui um preço em São Paulo é diferente lá do Amazonas ou de qualquer outra região do país. Então, isso é muito interessante para você pegar uma média ponderada de preços. Então, aqui eu tenho, quando eu abro, eu tenho um grupo pode ser artigos de higiene, tem diversos, tem equipamentos e artigos para uso médico, dentário e veterinário. Eu tenho materiais manufaturados não metálicos, tenho subsistência e substâncias e produtos químicos. O mais utilizado, até porque é obrigatório, é a questão de medicamentos. Mas equipamentos, você encontra já muita coisa aqui. Equipamentos e artigos para uso médico, dentário e veterinário. Então, clique aqui nesse e aqui em cima você já pode fazer uma busca de um determinado. Aqui eu fiz a amoxicilina. Vamos dizer que eu quero fazer uma compra da amoxicilina cápsula de 500 miligramas. Então, eu seleciono minha concentração, também poderia ser com associação com algum outro medicamento, e para eu saber quanto é que está custando esse medicamento. Então, aqui, deixa eu abrir aqui. Então, aqui eu teria a amoxicilina concentração de 500 miligramas, aqui é comprimido, diz o nome do fabricante, o laboratório, aqui em pregão, onde foi feita, que foi na Paraíba, tem o nome do município, qual é a média ponderada que foi feito, a competência, qual o valor do preço unitário. Então, eu tenho de todas as licitações que foram feitas nos últimos 18 meses, eu tenho aqui o registro, ok? Da mesma forma, quando eu quero pesquisar, na minha pesquisa, quando eu estava pesquisando, eu precisava preço, como eu falei, citei do papel toalha, e precisava também quanto era a hora clínica do profissional. Então, onde é que eu posso achar isso? Eu posso achar no painel de preços. É um site do Ministério do Planejamento, onde tem um painel de preços, tem vários tutoriais aqui em cima, ó, tem vídeos e tutoriais que você pode ir seguindo. Eu vou tirar minha foto aqui e para vocês verem. Aqui tem materiais e aqui tem serviços. No que eu quero materiais, eu clico aqui. No que eu quero cotação de serviços, aí eu clico desse outro lado, para saber também o preço médio que está sendo calculado. Aqui ele já vai dar, tem diversos aqui o tipo de compra, o período, tem diversos filtros aqui do lado esquerdo, onde você pode pesquisar nesses filtros aqui do lado e juntando qual é a pesquisa que você quer. Eu quero saber quanto é que está o preço, quanto é que está comprando o preço do cafezinho, né? Quero da água mineral, né? Então, eu posso ver quanto é o valor da licitação desses materiais. Compreenderam? Então, todos esses sistemas de informação, eles servem para a tomada de decisão do gestor. Como final, eu deixo a frase para vocês, que não seremos limitados
Deixa eu deixar só aqui, não seremos limitados pela informação que temos, seremos limitados por nossa habilidade de processar essa informação. Então, eu deixo aqui um abraço para cada um e na ideia de que esses sistemas de informação, eles são prioritários para chegar aos nossos objetivos como gestor, para a tomada de decisão ideal. Então, fica aí, né, o principal apanhado desses, que não adiantava só falar para vocês conceitos, eu tenho que dizer mais ou menos como é que vocês conseguem esses dados para poder vocês poderem se orientar para essa tomada de decisão. Fica aqui meu abraço, tentem participar dos fóruns para nós discutirmos, tá bom? E eu espero por vocês lá. Um abração, até mais.